Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, o versículo 45. Assim está escrito: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O relato, quando da ocasião em que Golias se levantou, revoltou-se contra o povo de Israel e estava procurando alguém para lutar com ele e guerrear. E quem ganhasse a batalha dominaria sobre o povo subjugado. E quando ele está fazendo esta ameaça, esta intimidação, que durou por um período de 40 dias, pela manhã e à tarde, ele se posicionava e desafiava o exército de Israel. E todos eles estavam amedrontados, inclusive o rei Saul. Numa ocasião em que Davi vai ver como estão seus irmãos, escuta aquela intimidação e ele então, no zelo do Senhor, ele observa que não é contra o povo aquela intimidação, mas é contra o Deus que aquele povo servia. Davi então toma para si aquela peleja direcionado por Deus e chega o momento em que ele diz a Saul que ele quer guerrear com o valente. Ora, se os gigantes, os soldados preparados do exército de Israel não se posicionaram para enfrentar o gigante, vai agora um garoto, um adolescente, um Davizinho. Mas ele foi. Ele disse: teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Davi estava seguro de que aquilo era um direcionamento de Deus para a sua vida, para levá-lo para aquilo. E as experiências que ele havia tido no campo, pastoreando as ovelhas de seu pai, lhe deu a firme convicção de que com Deus na frente não há impossíveis. Ele enfrentou um leão, ele enfrentou um urso e o matou sem nenhuma arma na sua mão. Com a sua própria mão, ele os rasgou e venceu aquele leão e aquele urso, livrando as ovelhas de seu pai. E disse que para o gigante iria acontecer a mesma coisa, porque não era Davi na sua força, na sua esperteza, mas era Davi confiado em Deus, que na hora certa, Deus sempre se apresentou para pelejar em favor do seu povo. O que precisava em Israel, tanto no rei quanto nos soldados, era alguém que tivesse comunhão com Deus, para receber de Deus a orientação. Como não tinha ninguém, só tinha Davi, Davi se apresentou e Deus foi com Davi. Então, esta meditação, gigantes se levantam para cair. Aqui estava um Golias autossuficiente, vaidoso, impoluto, guerreiro desde a mocidade, alto, armado até os dentes, todo protegido, achando que isso tudo lhe valia muita coisa. Estava confiando nos seus armamentos, na sua sabedoria, no seu conhecimento. Davi, porém, estava confiando unicamente em Deus. E quando ele diz aqui, teu servo irá e pelejará contra esse filisteu, tentaram colocar a roupa de Saul nele, mas não deu certo, ele não conseguiu andar, e ele disse, não, eu vou da maneira que o Senhor me permite ir. Disse Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele também me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te,
embora, e o Senhor seja contigo. Aqui está o segredo na vida de Davi. O Senhor foi com Davi e pelejou por Davi. Então, quando olhamos este ponto, esse filisteu se apresentou. Quando ele viu Davi, ele zombou de Davi, ele desprezou, porque diz: o filisteu veio e vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo, de gentil aspecto. Porém, disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Quando Davi ouviu isto, ele não abaixou a cabeça, ele não se intimidou, ele não amedrontou-se, ele se fortaleceu em Deus e disse: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então Golias era um gigante, era um guerreiro, e não somente isso, mas ele era também desaforado. Ele tentou intimidar a Davi de todas as maneiras, mas não teve jeito. Quem está firmado em Deus e tem a convicção de que Deus se faz presente quando encontra alguém que é leal e fiel a ele, então Davi não se deixou abater pelaquela intimidação do gigante Golias. Davi não estava confiando em si, mas ele estava confiando no Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Era em Deus que estava a confiança de Davi. Não era em si, não era na sua funda, não era naquela pedra, não. A confiança dele era em Deus. Davi era simplesmente ali um representante de Deus, mas a peleja era do Senhor. E a convicção era que não há ninguém mais poderoso do que Deus. Foi isso que Davi deixou claro. Ele disse: eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o gigante disse que daria a carne de Davi às aves dos céus e às bestas do campo. E olha o que Davi disse: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves dos céus, às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Então veja, gigantes se levantam para cair. Na batalha, o Senhor Deus não salva através de espada, de escudo, de lança, seja do que for, mas Deus age pelo poder do seu Espírito. E quando o Espírito de Deus age numa peleja, numa batalha, a vitória é certa, a vitória é garantida. Foi isso que Davi disse: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Você não vai escapar. Você viveu 40 dias açoitando, intimidando, provocando, ameaçando, mas hoje chegou o teu fim. O Senhor te entregará na minha mão, e eu vou tirar a sua cabeça. Você vai silenciar de uma vez por todas. Então este foi o gigante que Davi enfrentou e venceu em nome do Senhor. Todos ficaram admirados. Como poderia? Um exército pronto, armado, capacitado, não teve coragem. Mas o menino, nas mãos de Deus,
fez o trabalho que um exército e uma nação não poderia fazer. Davi foi um instrumento de Deus para aquele lugar. Os dias em que nós estamos atravessando, nós também enfrentamos gigantes. É bem verdade que não é gigantes humanos, como Golias naquela época, mas existem outros gigantes que procuram se apresentar diante de nós para nos intimidar, para nos deter, para nos desencorajar, a fim de que a gente possa dar-se por vencido e alimentar uma derrota. Mas quando olhamos a palavra de Deus pelo exemplo de Davi diante de Golias, nós precisamos entender que não foi Davi, mas foi Deus na vida dele, e que assim também na nossa vida, não somos nós com as nossas forças e estratégias que vamos vencer, mas é Deus na nossa vida que vai nos conduzir segundo o seu propósito e a sua vontade para a glória do seu nome. Então, qual é o gigante que está te intimidando hoje? Qual é o gigante que está intimidando a mim, que está provocando, procurando desestabilizar a nossa firmeza? Será a solidão que se apresenta como gigante? A incompreensão, as dúvidas, o medo, o desânimo, o pecado, o desprezo? Qual é o gigante que se apresenta hoje? Todas estas coisas se apresentam como algo que vem para pressionar, sufocar e nos derrotar. Mas nós precisamos entender que acima do gigante há um Deus que peleja. E como Davi fez, nós precisamos aprender a colocar as nossas pelejas e esses gigantes que se apresentam diante do Senhor, para que Ele vença por nós. Nunca devemos tentar vencê-lo com a nossa força, com o nosso entendimento. Não, porque aí nós vamos nos assemelhar ao gigante e vamos utilizar as mesmas armas que o gigante usa contra nós. Mas quando nós reconhecemos e oramos diante do Senhor e apresentamos a Ele estes gigantes que querem de qualquer forma nos intimidar, nos aborrecer e causar-nos tristeza, nós chegamos diante do Senhor e apresentamos a Ele, podemos ficar tranquilos que o Senhor Deus vai agir, porque a peleja que nós colocamos nas mãos do Senhor, Ele vence por nós. E a própria palavra nos afirma que a nossa guerra, a nossa luta, a nossa peleja não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, é contra as hostes da maldade, que procuram, através das pessoas, se apresentar a nós, para nos intimidar, para provocar incompreensão, para nos colocar na solidão, para suscitar dúvida no nosso coração, para nos amedrontar, para nos fazer desanimar, o pecado para que venhamos a consumá-lo, ou o desprezo. Quantas coisas vêm, e muitas das vezes as pessoas não se dão por avisados e deixam-se levar por essas coisas e ficam embaraçados pelo meio do caminho. Mas nós precisamos aprender com Davi. Enquanto o exército estava todo embaraçado, paralisado, inclusive o rei, Davi estava ativo no Senhor. Davi tinha força suficiente em Deus para enfrentar e vencer aquele gigante. Ele enfrentou e venceu. Assim também, eu e você, cada um de nós, precisamos avaliar os gigantes que se apresentam diante de nós e não irmos na nossa força, mas irmos na força do Senhor. Porque na força do Senhor, Davi disse: eu vou em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel.
Então, quando nós vamos em nome do Senhor, vitória certa, gigante cai, se destrói, e nós permanecemos de pé, vitoriosos, triunfantes, livres e alegres, para bendizer o nome do Senhor. Qual é o gigante que te incomoda hoje? Qual é a dificuldade que está te pressionando? O que é que está te paralisando? E você está com medo? Não dê vazão ao medo. Firma a confiança em Deus. Renova nele a tua esperança. Fortalece a convicção e saiba que Deus nunca a abandonou, nunca o desamparou. Ele próprio prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então este é um Deus que está sempre presente. É preciso que nós tenhamos a plena convicção nele e que a nossa vida esteja em plena comunhão com o Senhor. Quando nós assim estivermos fazendo, não importa qual tipo de gigante que vai se levantar diante de nós. Ele vai se levantar para cair. E nós vamos permanecer de pé, porque temos um Deus que peleja por nós. Ele pelejou por Davi. Ele pelejou em favor do povo de Israel. A vitória veio. O gigante caiu. Os inimigos fugiram. E o povo de Deus desfrutou de paz, segurança, porque Deus interveio naquela peleja. E aquele gigante, que parecia invencível, foi vencido da maneira mais fácil possível. Deus direcionou uma pequena pedra que derrubou aquele gigante. Qual é o gigante que te atormenta? Qual é o gigante que te ameaça? Firma-te em Deus. Ele tem uma pequena pedra que vai derrubar este gigante que está procurando prevalecer na tua vida. Firma-te em Deus. Confia no Senhor. Busque a Ele. Coloque tudo nas mãos dele. Por maior que seja o gigante, ele nunca será maior do que Deus. Não há ninguém maior do que Deus. Ele é o maior. Ele é o soberano. O gigante pensa que é, mas não é, porque Deus tem o poder de derrubá-lo e de fazer com que ele desapareça. Nunca mais se levantou um Golias para afrontar o povo de Deus. A vitória foi selada. O gigante perdeu a peleja. E o menino foi vitorioso, porque confiou em Deus. A confiança em Deus deu a Davi a certeza da vitória. O testemunho do leão e do urso fortaleceu o coração de Davi, e o gigante não era algo invencível. Era um objetivo a ser conquistado. Mas Davi tinha a convicção de que em Deus tudo isto era possível. E foi possível. Foi vencido. Foi derrotado o gigante. Davi foi vitorioso. Foi coroado. Foi laureado. Eu e você, quando colocamos-nos nas mãos do Senhor para vencer os gigantes por nós, nós também desfrutaremos de bênção, de vitória, de alegria, de regozijo e faremos uma grande celebração. Por quê? Porque Deus venceu a peleja que para nós era algo difícil. Mas, lembre-se, gigantes se levantam para cair. Não importa quantos sejam, eles cairão em nome do Senhor. E eu e você triunfaremos sobre estes gigantes que se apresentam para nos destruir. Eles é que serão destruídos e nós seremos libertos pelo Senhor e cantaremos a vitória para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Que você possa alimentar-se com esta palavra e ter a esperança renovada
e não se curvar diante destes gigantes, mas enfrentá-los no nome do Senhor e vencê-los para a glória de Deus. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.